Eu penso que essa temática e a minha vinda aqui ao programa é algo que será histórico, até porque eu penso que uma sociedade evoluída, e mais ainda um canal de televisão, os mídias, né, no campo da evolução, quebram paradigmas. Então, eu penso que, principalmente em algumas temáticas sociais, e no que tange a respeito à questão, seja da xenofobia, o racismo em si, a questão da discriminação, é extremamente importante que a gente procure, como sociedade, se desvincular de alguns discursos muito tecnicistas, não tirando o mérito de profissionais e etc. e tal. Mas nada mais do que justo. E eu vejo que a Curiacos, por isso que eu estou parabenizando, não é comum. O amigo ou amiga que me assiste agora, que nos assiste, acredito que vai concordar, porque não é comum, não só em Portugal, mas a nível mundial, as televisões, os mídias abrirem espaço simplesmente em algumas, principalmente temáticas com respeito à xenofobia, discriminação, chamar formadores de opiniões, ou seja, chamarem pessoas do povo, certo? Simplesmente ouvir a sociedade civil. Eu estou aqui nessa manhã, simplesmente como um integrante da sociedade civil. É evidente. Você está aqui como cidadão. Como cidadão. É elementar que eu trago aqui uma série de credenciais de cunho acadêmico e técnico, etc. e tal, ao longo de décadas conquistadas, seja no Brasil ou em Portugal. Também uma vasta experiência em ambientes secundaristas e universitário, e me sinto credenciado e bem preparado para abordar essa temática. E já agora que o Ronaldo fez também parte da sua carreira universitária no Brasil, gostaria de saber um pouco qual é que é a realidade dos dois países, porque embora nós sejamos muito parecidos, não é, na maneira de ser e na língua, mas a realidade desta problemática no Brasil e em Portugal devem ser diferentes. Bom, no que diz respeito à questão do racismo, existem alguns pontos extremamente semelhantes. O racismo, alguns definem a questão das práticas raciais, a história prova isso. O racismo sempre teve atrelado a alguma série de situações. Em casos extremos, o racismo foi mais do que um pano de fundo a verdadeiros genocídios. A história prova isso, seja na China, seja em várias civilizações. Ou seja, eu particularmente costumo dizer, o racismo é comparado a um cancro que não tem cura. Mas o racismo pode e deve ser combatido. E deve ser combatido em qualquer parte do mundo, tá certo? Porque o racismo é proveniente de práticas, de atitudes de seres humanos. Seja no Brasil, seja em Portugal, independentemente. E é interessante porque existe aqui algumas questões. O foco aqui é o racismo dentro do ambiente universitário, mas numa abrangência geral, existem formas de se combater. É interessante. Primeiro ponto aqui, a questão da própria legislação. A própria legislação é forte. Se nós observarmos uma coisa aqui, no cerne da Constituição da República Portuguesa, já no artigo 13, diz um dos princípios constitucionais, que é o princípio da igualdade, e é extremamente importante nós, como cidadãos, todos aqueles que se sentem violados os seus direitos, existem alguns caminhos que se devem permear. O primeiro caminho é o valor escriturísticos, usar das prerrogativas legais. E já no artigo 13 e na lei mais recente, a Lei 93/2017, me permita, eu vou ler aqui o artigo 13, diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econômica, condição social e orientação sexual. Se nós também adentrarmos mais recente na Lei 93/2017, já no artigo 1º diz que a presente lei estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição do combate de qualquer forma de discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. No artigo 4 diz que é proibido qualquer forma de discriminação definida como tal presente na lei. Por que eu estou já no início aqui da conversa, da nossa conversa, colocando aqui essa questão, essa base jurídica, né? É uma ferramenta em que qualquer cidadão, tá certo? Qualquer integrante da sociedade civil tem o direito de utilizar dessas prerrogativas. E é elementar, porque há uma ideia, é importante deixar isso bem claro, para o nosso telespectador que me assiste, eu sei que há muitas pessoas que estão nos assistindo agora, tá certo? De várias camadas sociais, inclusive há muitos racistas também que estão nos assistindo, e é bom que nos assista. Então, nós temos o amparo legal, qualquer cidadão deve utilizar essas, e tem o direito de utilizar essas prerrogativas. Então, no campo da lógica, isso vai desmistificar uma ideia que paira, principalmente no ambiente universitário. Não, mas racismo não existe. Racismo é utópico, é surreal. O racismo, partindo desse prisma jurídico, se existe o artigo 13, que é um princípio constitucional. Deixa-me acrescentar só uma coisa que é importante para quem está lá em casa. É que muita gente não sabe que qualquer pessoa pode ir ao site da Assembleia da República e baixar a Constituição da República Portuguesa em PDF para o seu computador. É verdade. Gratuitamente. Portanto, porque há muita gente que nem sequer conhece isso. Não conhece. Nunca leu a Constituição na vida. Exatamente. E é por isso que é importante. Têm direitos e não os conhecem. Exatamente. E é o chamado, costumo dizer que é o exercício da cidadania. Então, se alguém se sente violado, vai no cerne da Constituição, que é, como diz uma linguagem técnica no Brasil, é a Carta Magna, né? Ou seja, isso vai desmistificar essa ideia extremamente esdrúxula que tentam incutir na sociedade, primeiro na sociedade universitária, de que não, o racismo não existe. Ora, se nós temos aqui o artigo 13, temos uma lei mais recente, 93/2017, eu poderia citar aqui outras leis, né? É lógico, é como formas preventivas de situações que, infelizmente, ocorrem junto às sociedades. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, formas de combater o racismo na lei. Segundo ponto, tem a ver com a própria atitude da própria sociedade civil. Denunciar. Denunciar. Se libertar dessa eventual lei da mordaça. Então, a questão no ambiente universitário, seja no Brasil, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, o racismo tem a ver com atitudes de seres humanos. Então, portanto, não há aqui grandes diferenças. E o racismo, ele age de várias formas. Por exemplo, quando você se torna um alvo, que existe um jogo muito bem elaborado, muito bem elaborado. Então, quando você se torna para o racista, você vai até um certo ponto, sem ele se manifestar, com algum tipo de atitude racista. Você não sabe que ele é racista. Você só passa a saber quando você torna-se vítima. Exato. É óbvio. Mas quando você se torna, o mínimo que seja, uma ameaça para ele,
seja no campo profissional, seja no ambiente de formação universitária, seja em qualquer segmento da sociedade, quando você, para aquela pessoa, se torna um alvo perigoso, seja a nível de concorrência, pode ter certeza que você será um alvo a ser abatido por aquele racista. Então, primeiro é a questão, nós temos uma legislação em Portugal muito interessante, muito forte, muito forte. Sim, sim, das melhores do mundo. É verdade, muito forte. E não faz sentido, parece até contraditório, nós estamos aqui a falar desse tema, uma vez que calcula-se, né, que muitos portugueses imigram, assim como muitos brasileiros, como de outras nacionalidades. Mas o racismo abrange não só a questão da cor da pele, a questão ideológica, a questão também da própria linguística, também envolve uma série de situações que estão ali incutidas por trás. Então, primeira coisa é que nós temos que chegar a uma conclusão de que o racismo, ele existe, ele é real. E nós temos que desmistificar essa ideia que querem incutir que o racismo não existe. Agora, no ambiente universitário, nós tivemos recentemente, eu até estive dando um apoio numa determinada faculdade, os mídias repercutiu muito, que alunos brasileiros, inclusive, o maior mercado, eu tenho aqui a fonte, porque uma das primeiras coisas que os racistas logo se levantam a dizer, mas qual é a fonte? Nós temos aqui a fonte, várias fontes, né? O maior nicho, o maior mercado, não deixa de ser um negócio, lógico, o maior mercado português no mundo é no Brasil. Lógico, fator da língua, das 27 universidades e politécnicos já aceitam o Enem, que é o Exame Nacional de Admissão, que é um sistema já há alguns anos no Brasil, para que o aluno brasileiro possa se ingressar nas universidades brasileiras. Portanto, quem passar por esse exame nacional, as universidades portuguesas, na sua maioria, desde a zona de Lisboa, Algarve, na Guarda, em Leiria, Coimbra, um dos critérios já aceita o ingresso através do exame nacional. Ou seja, estudos revelam de que uma questão social, que é a questão demográfica, a questão da baixa natalidade, né, tem nascido poucas crianças, e essas eventuais vagas precisam ser preenchidas. Então, é preciso ir a outros continentes e, historicamente, lógico, Portugal tem boas relações com o Brasil e o Brasil com Portugal, e por que não buscar nesse mercado de mais de 200 e tal milhões alunos provenientes do Brasil? E houve, infelizmente, essa situação. Eu acredito que já está superado. Foi um grupo isolado, quero deixar bem claro, que não tem nada a ver com a direção da faculdade, tá certo? Faculdade de Direito. Mas foi um grupo isolado, durante o período eleitoral, em que eles colocaram lá uma caixa, colocaram pedras e escreveram lá uma frase extremamente racista, fazendo uma apologia, incitando o ódio, né, ao dizer que, incentivando as pessoas a atacarem pedras aos Zucas. Zucas são os brazucas somos nós, os brasileiros. E houve um clamor da comunidade universitária brasileira. Para que tenha noção, calcula-se que quase 30% dos alunos são de origem brasileira.